Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Se você está chegando agora para o nosso programa, eu sou Ricardo Honório e comigo, nosso dileto companheiro Alcir Almeida. E aqui estamos para levar até vocês um pouco da doutrina espírita no estudo que fazemos desta obra que é basilar da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 9 do livro terceiro, que trata da lei de igualdade, e neste programa nós vamos iniciar o tema que fala das desigualdades das riquezas. Faremos isso daqui a pouco, logo depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Prezado amigo, seja bem-vindo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanha pelas mídias sociais da Comunhão Espírita de Brasília. É sempre uma alegria, é sempre uma honra poder parar as nossas atividades para a gente refletir, né? Refletir sobre o Livro dos Espíritos, ponto de partida para reflexões mais profundas do nosso ser e da nossa relação com a vida, né? Excelente esse seu comentário inicial, Alcir. E eu vou aproveitar para fazer um outro comentário já. Pensando sempre naquele amigo, naquela amiga que está chegando agora para a doutrina espírita, que muitas vezes não consegue ainda fazer uma leitura crítica das obras, fazer um acompanhamento mais racional. Eu acho que é interessante a gente comentar, né, Almeida, que as respostas, as perguntas e as respostas, as perguntas do Kardec e as respostas que os espíritos lhe deram, elas são, por assim dizer, uma forma de interpretar a realidade, mas que ela não é de forma alguma perentória, Não são dogmáticas, não né? são dogmáticas. E eu digo isso, e você usou a palavra correta, e eu digo isso porque muitas vezes nós encontramos colegas que dizem assim: a doutrina espírita não tem dogma, e o comportamento dele diante da doutrina é dogmático. Você tem Interessante. essa percepção também? Tem alguns irmãos nossos que, como diz o outro, saíram de outras denominações religiosas, por vezes um pouco mais fanáticas, mas não tirou o fanatismo de dentro de si. É isso, Almeida. Então, por exemplo, isso aí aconteceu comigo, eu lembrei agora um fato, eu estava num certo grupo estudando o Livro dos Espíritos, e eu questionei uma resposta dos espíritos. Quase que eu apanho, né? Quem sois Estou tu, exagerando, Cornélio? claro, Quem mas sois tu para discutir com o Espírito da Verdade? não, os espíritos falaram, tá falado, é isso e ninguém tira. E no momento eu até comentei, eu falei: ora, você critica quem lê a Bíblia de forma dogmática e está fazendo a mesma coisa com o Livro dos Aí tu Espíritos. foi colocado para fora. E você faz a mesma coisa. É que muitas vezes, Almeida, a gente esquece. É que a cultura que o Kardec nos passou é tão vasta que muitas vezes a gente esquece um ponto ou outro, Isso. né? Nós esquecemos que o Kardec falou que o espírita ele é naturalmente um livre pensador. Está lá na Revista Espírita. É um livre pensador. O que é ser um livre pensador? Como o nome já diz, é você pensar livremente, ter suas próprias ideias e não ter medo de a sua ideia ir de encontro e não ao encontro, Ou seja, bater de frente. não bater de frente com uma outra situação. Porque seria ilusório, me corrija se eu estiver enganado, a gente pensar que nós não, Que a eu, doutrina espírita. não, Almeida, eu quero dizer, seria ilusório eu pensar que eu estou no mesmo nível de entendimento do Kardec. Uau!
É isso que eu quero É chegar. complicado. Eu não estou no mesmo nível de entendimento do Kardec. Então, se o Kardec escreveu determinada coisa, é porque ele entendeu daquele jeito. Mas eu não sou obrigado, neste momento, a entender aquela mesma coisa do mesmo jeito que o Kardec entendeu, porque a minha condição intelectiva é menor neste momento. E se a gente levar isso para uma gama grande de seguidores espíritas, precisamos refletir sobre isso. Quando eu digo, por exemplo, o Kardec falou isso, mas eu entendo dessa forma, eu não estou dizendo que o Kardec está errado. Eu estou dizendo, eu não atingi O meu entendimento é esse, aquele lá eu ainda não tomei ele completamente. exato, eu não tenho ainda a capacidade de entender desse jeito. E aí é que está a riqueza de se estudar a doutrina espírita, de se estudar livro dos espíritos. Riqueza por quê? Porque nós trabalhamos o estudo do livro dos espíritos considerando o patamar de entendimento de cada um. E isso eu não vejo nenhuma, entre aspas, Nenhum nenhuma desdouro. blasfêmia, nenhum desdouro da obra. Porque cada vez que eu faço isso, eu lembro que o Kardec falou que o espírita é um livre pensador. E aquilo que eu penso hoje, eu posso pensar diferente amanhã. E isso faz parte do processo de evolução. Senão, nós já estaríamos pensando no último nível do nosso entendimento, da nossa capacidade intelectual e da nossa capacidade de entendimento. Então, esse comentário, Almeida, é para que os nossos amigos tenham essa abertura de Leitura, pensamento, leitura crítica, né? de fazer uma leitura crítica. E fazer leitura crítica no Espiritismo, de forma alguma, é lançar sombra sobre as obras espíritas. Não, É lançar luz sobre o seu próprio entendimento. exatamente. Você pode não estar iluminando nada para fora, mas ilumina-se a si mesmo. Até para É. saber, caramba, que eu continuo o mesmo teimoso de 2000 anos atrás e continuo com as mesmas ideias. Mas se for, Se for, lançou um pouquinho de luz sobre a minha própria ignorância. pelo menos você já percebeu que é teimoso. É Você por já aí. percebeu que continua teimando, já foi um passo. É. Né? Antes de a gente consertar um erro, Tem que reconhecê-lo. precisamos conhecê-lo e reconhecê-lo, para que possa haver a mudança. Né? Ninguém vai se tornar santo, entre aspas, se enganando, Não. achando que já é uma coisa que está longe de ser. Não, nós precisamos de início colocar o dedo na ferida, saber onde é que está ferido, o tanto de remédio que precisa, reconhecer, né, as perebas que ainda carregamos em nossa alma, em nosso espírito, É isso aí. para que a gente possa, a partir daí, começar a dar os primeiros passos. Uhum. Bom, dito isso, quer algum complemento mais? Não, acho que já falamos muito sem entrar nas perguntas É hoje. verdade. Então, como eu falei na introdução, Almeida, hoje nós vamos iniciar o estudo das desigualdades das riquezas, a partir da questão 808, onde o Kardec perguntou se a desigualdade das riquezas não tem sua fonte na desigualdade das faculdades, que dá a uns maiores meios de aquisição que a outros. Então, o Kardec quer saber, vem cá, o Alcir Almeida, ele conseguiu juntar aqui em Oara aí uma fortuna maior do que a do Ricardo. Ou seja, o Almeida ele é mais rico do que o Ricardo. Isso se dá ao fato de o Almeida ter melhores faculdades, dele ter recebido ou desenvolvido melhores faculdades que lhe possibilitaram essa riqueza? É isso mesmo, Almeida, ou não? Pois é, né? Ou não é só isso? Não é só isso. Interessante que esse livro foi lançado em 1857. Uhum. O Manifesto Comunista de 1848, se eu não estou enganado. Nós já teríamos, o Kardec já teve oportunidade de estudar
Meu Deus do céu, o Tratado da Riqueza, da Riqueza das Nações, né? Uhum. Os fisiocratas, vários estudiosos, os primeiros estudiosos da economia já haviam passado, né? Uhum. Stuart Mill, Davi Ricardo, não é David, não é Davi Ricardo, John Hume, todos os iniciais ali da ciência política, que também tem aplicação na economia, com certeza ele deve ter estudado. E esses homens já tinham apresentado muitas coisas, né? Muitas ideias sobre isso, né? Muitas ideias. E uma das origens da diferença de riqueza das nações e das pessoas é a faculdade pessoal, né? Essa é uma. Agora, por exemplo, a Inglaterra, lá naquela época, por que ela era mais bem aquinhoada em termos de riqueza do que Portugal, do que Espanha? Aí a gente vai ter que estudar a A Revolução história. Industrial. Vamos ter que estudar a história econômica, nós vamos ter que estudar a Revolução, nós vamos ter que estudar mercantilismo, né? Ou seja, como não dizer, nós vamos ter que estudar a pirataria, que também houve roubo, Sim, verdade. né? E muita gente enriqueceu Roubando. roubando, né? Tem, Fazendo pirataria. tem. William Drake, né? A carta de corso. Os corsários ingleses iam ao oceano para apresar os galeões espanhóis para pegar sua prata. Gente, isso é história, né? Ou seja, os ingleses historicamente são mais ricos porque sempre foram mais operosos no ramo industrial e são os fundadores, fizeram a Revolução Industrial antes dos outros, mas também porque roubaram. E a Isso é gente, história, e, isso é história. e salvo o melhor juízo, a gente não, eu acho que a gente não vai classificar a pirataria como sendo uma faculdade. Não, uma faculdade pirata é Não, complicado. não é isso aí. Não, é porque eles tinham a faculdade de piratear. Não, não é. É aquela história. Não é dessa faculdade que a gente está falando. Isso, e é interessante, por exemplo, quando você vai estudar historicamente, que é uma esquina na história, quando a história dobra, onde o Império Espanhol começa a descer e o Império Inglês sobe, que é a batalha quando se forma a Invencível Armada, né? O rei espanhol junta centenas e centenas de embarcações e avança para invadir a Inglaterra. É pouco falado isso, né? E meia dúzia é um exagero, um número muito menor de embarcações inglesas destruiu aquela armada gigantesca. Ah, mas foi porque teve uma tempestade que destruiu a esquadra. Também é verdade. Mas o principal fator é que os ingleses, durante 30 anos, pensaram uma maneira diferente de combater no mar. Até então, desde a Batalha de Lepanto, praticamente, a Batalha de Lepanto não. Batalha de Lepanto é outra história e peço desculpa aos irmãos por citar errado a batalha. Ainda bem que você corrigiu a tempo, né? Senão tem que fazer uma errata. Uma errata. Enfim, desde muito tempo, as embarcações eram consideradas plataformas onde você colocava um monte de guerreiros e atacava a embarcação adversária. Nessa batalha entre a Invencível Armada e muito menos numerosos esquadra inglesa, o que aconteceu foi que os ingleses começaram a usar canhões. Eles começaram... quer dizer que os espanhóis não tinham canhões? Tinham excelentes canhões. Só que cada canhão de um tamanho e a munição de cada canhão era diferente da munição de outro canhão. E os ingleses produziam canhões iguais e tinham munições iguais. E não interessava se você estava no barco A ou B ou C, você sabia carregar aquele canhão e usá-lo, né? Então, houve uma mudança estratégica de como se fazia o combate. E muito da riqueza foi por causa dessa guerra, foi por causa desse combate, né?
que se definiu como se passaria a navegar nos próximos 100 anos. Tudo isso para responder a pergunta: é só a faculdade dos homens? De repente, eu posso até dizer que um homem que pensa, vou fazer meus canhões iguais, vou treinar todo mundo igual, para que qualquer um saiba usar o canhão na hora que eu precisar com maior precisão, é faculdade humana também, infelizmente. Infelizmente, é faculdade humana. Mas não é só a inteligência humana que define o destino da riqueza no mundo. É a conjuntura. Exemplo, Estados Unidos, quando foram as descobertas do ouro na Califórnia e no Alasca? Foram todos depois que os americanos se tornaram independentes. O que é que significa isso? Essa riqueza ficou nos Estados Unidos para formar a base econômico-financeira dos Estados Unidos modernos. O Brasil descobriu minas de ouro muito maiores antes da sua independência. O que é que aconteceu? O ouro foi para a Europa, foi para Portugal. O ouro foi para a Europa. A colocação correta é essa. Foi para a Europa. Foi para a Europa. Portugal, historicamente, tinha o tratado de... É um tratado do século XVIII, Mencken, eu não vou lembrar do nome correto, mas ele tinha um acordo com a Inglaterra. Os ingleses deram o monopólio do consumo de vinho em suas embarcações para o vinho do Porto. E por isso que o vinho do Porto é tão famoso. Em troca, os portugueses aceitaram o monopólio dos mercadores ingleses em todo o Império Português para vender qualquer coisa manufaturada. Nessas trocas que se estabeleceram a partir daí, praticamente todo o ouro que foi descoberto no Brasil foi compor o tesouro inglês. O Império Britânico. Enriqueceram. Ou seja, a riqueza, a história da riqueza, existe um livro sensacional, eu já li esse livro, Na História da Riqueza do Homem. Caramba! A riqueza tem muito mais do que a inteligência. Tem o acaso. Um descobre o ouro antes, um descobre o ouro depois. Um está no lugar correto. Acaso, entre aspas, né? Como diz outro, tem alguém, providência divina, né? Olha, por um acaso, o Ricardo Honório vai nascer na cidade de Troia. Por um acaso, a cidade de Troia fica no caminho entre as cidades gregas e o Oriente. É o melhor lugar para você deixar o seu barco no momento de tempestade. Aí aquela cidade vai enriquecer e o Ricardo Honório vai nascer ali e vai ficar rico. Porque ele precisa ser submetido à prova da riqueza. Exatamente. Por isso que eu coloquei o acaso entre aspas, porque tem todo um plano anterior que vai... Então, respondendo não objetiva... definindo os resultados. Exato. Mas sugerindo fatores que vão interferir no resultado final. Isso. A disposição dos dados, a pré-disposição dos dados está dada. Agora, o que você vai fazer com aquilo que você tem em mãos é outra conversa. Exatamente. Então, respondendo objetivamente, não é só a inteligência, a capacidade, o engenho do ser humano. Existe a providência divina, existem outras coisas muito além da inteligência humana. Outros fatores. O único fator não é a faculdade humana. E foi exatamente o que os espíritos disseram para o Kardec, viu, Almeida? Que bom. Você está em... Que a gente foi longe. Concordância. A gente foi longe hoje. Mas eu gosto desses nossos comentários, Almeida, que é para ampliar. Porque a gente poderia fazer a pergunta e ler a resposta. Ler a resposta e tá bom. Mas um comentário desse, aproveitando a tua cultura, de história, etc., é bom para a gente ampliar e ver que os espíritos eles foram sucintos na resposta, porque se eles fossem fazer um comentário desse, não seria um livro dos espíritos. 1035, quantas perguntas? 1019. 1019, seriam 1019 livros. Seria 1019 livros. Deus me livre. Exatamente. Bom, e a resposta que os espíritos deram para o Kardec foi a seguinte: sim e não. Ou seja, decorre das faculdades, mas não apenas. E os espíritos fizeram uma pergunta para o Kardec, para que o Kardec refletisse. E os espíritos perguntaram para o Kardec: e a velhacaria?
E o roubo? Que dizes disso? É só a gente parar para pensar. Como diria, o que vocês diriam de alguém que oferece espelhinho em troca de ouro? E alguém aceita. Isso é velhacaria. É verdade, É cara. utilizar a ignorância do índio, É, do nativo, é, para ser mais correto, é né? verdade. É É verdade. diferente o negócio. É complicado. E o pior, Almeida, é que hoje em dia a lógica permanece. Talvez não dando espelhinhos, Não, é mais sofisticado. talvez não recebendo ouro, mas esse escambo. É como diz o outro, é aquela história, isso eu ouvi do meu pai quando eu era criança. Você vende minério de ferro, valor ridículo a tonelada, e paga muito caro por uma chapa de aço. Pois é, Depois você começou a vender muito barato, vendeu menos barato, mas ainda muito barato, alumínio. Mas aí você compra uma esquadria de alumínio muito cara, porque alguém transformou aquele minério em algo melhor, né? Você vende hoje a um preço muito barato minério de lítio e você vai comprar muito caro uma bateria de celular. é exatamente. E assim, a coisa vai se tornando. Se a gente parar para pensar, o que que é isso? O que que é isso? Isso aqui é areia, silício, É né? verdade. Aqui e ali tem um pouquinho de ouro, aqui e ali tem um cobre, tem um metal mais nobre, né? Mas, como diz o outro, circuitos integrados basicamente são sílica, É. silício, areia. É, exatamente. Então você está comprando areia caro pra caramba, mano. É verdade. Bom, então eles disseram sim e não, e pediu para o Kardec pensar sobre a velhacaria e o roubo, etc. Mas e aí o Isso. Tem Kardec outra fez pergunta. uma outra pergunta. E a riqueza hereditária, portanto, não é o fruto das más paixões? A riqueza dentro dos núcleos familiares, ela é resultado da história, né? Hum, É resultado da história. Ora bolas, nós aprendemos pela doutrina espírita que nós sim encarnamos em grupos familiares, perfeito. Agora, o que que impede, e tem um livrozinho aí na série André Luiz que fala isso com propriedade. De repente alguém rouba pra caramba, faz mil e uma sujeiras para tirar o dinheiro de alguém e depois, apaixonado, vai trabalhar até o último dia, até a última gota de sangue, ele vai suar para dar um futuro melhor para o neto. E aí vai ver quem é o neto. É aquele a quem ele roubou. Tem é isso verdade, Então, gente, é verdade. a herança é simplesmente uma forma de transmitir riqueza, É, né? E a providência divina, sábia, aproveita essa regra que existe para utilizar da melhor forma em proveito de todos nós. Ponto. de forma que todos se beneficiem É. do processo. Resposta a essa pergunta sobre a herança. Que sabes disso? Porque você não sabe de nada. Perguntaram para o Kardec. Que sabes disso, né? Ou seja, você não sabe o que está por trás de um processo de transmissão hereditário. Remonta à fonte e verás se ela é sempre pura. Será que aquela riqueza que o Almeida está transferindo para o filho, ele conseguiu de maneira 100% honesta? Aí vai cair no que você comentou agora, né? Do neto que vem para se beneficiar. Uhum. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Porém, sem falar da origem, que pode ser má, credes que a cobiça do bem, mesmo o melhor adquirido, os desejos secretos que se concebeu de possuí-los mais cedo, sejam sentimentos louváveis? O desejo de melhorar-se, de viver melhor, de ter uma vida com maior qualidade,
É o que nos conduz a trabalhar, que nos conduz a nos esforçar para ter um pouquinho a mais, para viver um pouquinho melhor ou para ter uma velhice mais tranquila. E isso é nobre, isso Isso é nobre, legítimo. é legítimo. Os Agora, a excessos. providência divina usa isso em Exatamente. nosso favor. É isso que Deus julga. E eu te asseguro que seu julgamento é mais severo que o dos homens. Ou seja, se alguém está fazendo mau uso dessa regra e expoliando, talvez tenha que assumir umas consequências bem drásticas, né? Como disseram aqui, Deus é bem mais severo na hora de cobrar. de cobrar. É aquela coisa, né? Quem obra em favor da desarmonia é responsável por harmonizar depois. Ponto. Vai ter que trabalhar no Vai. sentido contrário, Vai. para harmonizar o que desarmonizou. Isso. Excelente. Almeida, nós começamos essa temática agora, o nosso tempo já não permite mais. É um tema complexo. A gente continua semana que vem, porque isso é apaixonante. E eu já vou te sugerir, Almeida, e eu sei que você concorda, vamos sem pressa. Sem pressa. Tá bom? Hoje nós fizemos nesse programa apenas uma questão, não tem problema nenhum, nós não temos data marcada para terminar o livro, o importante é a gente comentar, tecer comentários, fornecer o mais possível de reflexões, de informação, para que os nossos ouvintes consigam construir alguma ideia sobre o que está sendo estudado, não é isso? Isso. Vamos ficando por aqui? Ficamos. Com muita alegria. Semana que vem tem mais. Ok, meus amigos. Semana que vem a gente continua. No programa seguinte, nós vamos começar perguntando: se uma fortuna foi mal adquirida na origem, os que a herdam mais tarde também serão responsáveis por isso? O Almeida vai comentar no próximo programa. Só eu. Um forte abraço a todos e até o próximo programa. Fiquem com Deus.